A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 12, que diz assim: Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e pê-la em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filho. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do seu gado para de dar de comer ao viajante, que crescera, viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Disse Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve estar morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, e te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul, e dei-te casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também dei a casa de Israel, de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezasse a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele. A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Depois de o matar com a espada dos filisteus de Amon, agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei todas tuas mulheres a toda parte, e as darei ao teu próximo, o qual deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoa do teu pecado, não morrerás. Mas, posto com que isso deste motivo que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que nasceu morrerá. Então Natã foi para casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e o temia os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam: eis aqui que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que teus servos cocheavam uns com os outros, e estendeu
que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se e ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste o pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá do homem e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, porque jejuaria eu? Poderei fazê-la a voltar, e eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolidou e deitou-se com ela. E teve ela um filho, quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou a Davi. O Senhor amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã. Ele chamou Jedidias por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Ramá, 2 filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse-lhe: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora os restos dos povos acerca da cidade e tomai-a, para não suceder que, tomando eu aclame sobre ela o seu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Ramá, e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro. Havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo, trazendo o povo que havia nela. Fê-lo passar as serras e a picaretas e os machados de ferro e fornos de tijolo. E assim foi todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E assim finalizamos o livro de Cantar, o livro de 1 Samuel, capítulo 12. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?